Meus queridos irmãos, alunos, demais, seguidores desse canal, vamos iniciar a matéria de Teologia Pastoral, apacentando o rebanho de Cristo com amor e sabedoria. E eu tenho certeza, não só para pastores, caso eu tenha a honra de ter esse auditório pastoral, não só pastores, como eu falei, eu acredito que essa matéria vai ser de muita relevância para o aumento da nossa cultura bíblica teológica, e tenho certeza que vamos transitar em caminhos, por assim dizer, no labor pastoral, que vai ser muito importante para as nossas vidas ministeriais, espiritual, nossa vida ética, nossa vida enquanto cidadão, porque a matéria teologia pastoral, ela ensina muita coisa no sentido de convivência, no sentido de relacionamento interpessoal, que é a vida do pastor. O pastor é um ente, é um ser que vive, digamos assim, na dinâmica de relacionamento interpessoal. E é muito importante para a vida do ministro, muito importante para a vida do pastor, essa convivência com pessoas. Alguém disse, e é verdade, pastor tem que ter cheiro de ovelha. Pastor tem que colocar o seu coração no rebanho. E por aí vai. Outras, digamos, colocações, outras ideias que a gente vai encontrar ao longo desta tão importante matéria que é teologia pastoral. E como é praxe, eu sempre gosto de incentivar aqueles que ainda não são inscritos no canal. Me dê a honra de tê-lo como inscrito nesse canal. Outro fato também, aqueles que desejarem comentar essa aula, não só essa, mas outras aulas também, esteja à vontade. Querendo clicar ali naquele likezinho ali, que fique à vontade também. E também é importante que você compartilhe com outras pessoas. Tendo essas ações, o algoritmo do YouTube vai entender que é relevante, que é importante esse vídeo, esta aula, e de fato a aula é muito importante, mas é tão importante se nós conseguirmos fazer com que essa aula chegue a outras pessoas, outros ministérios. Isso aqui não é monopólio de ninguém. Eu acredito que vai ser bastante relevante para essas pessoas. Muito bem, quem tem a matéria em mãos, vamos iniciá-la na página de número 13, na introdução da matéria Teologia Pastoral. Quem tem a matéria em mãos, me acompanhe. Bom, Deus tem levantado homens para fazer a sua obra na terra. A obra é de Deus, mas guarde isso, a obra é de Deus, mas o método é o homem. Deus trabalha em parceria com o homem, não é o contrário, o homem trabalha em parceria com Deus. Eu vou trazer Deus para ele me auxiliar, trazer Deus para me ajudar. É o contrário, Deus que te trouxe, Deus que te escolheu, Deus que te chamou. A Bíblia deixa claro o seguinte, que Deus, ele deu pastores para a igreja. Então está lá a igreja de Deus, a obra dele, ele fundou, ele que começou, ele que iniciou. Ele vai colocar pessoas para trabalhar nesta obra. E essa obra são vocês. Tá? Você é a obra de Deus, você faz parte da obra de Deus. Por isso que a Bíblia deixa claro, Paulo, quando vai falar de dons ministeriais para a igreja de Éfeso, ele deixa bastante explícito isso, que Deus, ele constituiu pastores, evangelistas, mestres, doutores e tal, para aperfeiçoamento dos santos, que ele que deu, ele que arregimentou, ele que chamou, ele que colocou. Então Deus conta com o homem para que essa obra seja levada a efeito na terra. Então, ao longo de toda a trajetória bíblica, deparamos-nos com pessoas que se colocaram à disposição para serem usadas como instrumentos afinados em suas mãos, nas mãos de Deus. O Senhor, então, tem chamado pessoas para que cumpram o seu propósito de servir e guiar pessoas. No Antigo Testamento, por exemplo, havia a figura do rei, do sacerdote e do profeta. Cada um deles, em suas funções, deveriam glorificar a Deus enquanto serviam ao povo. Observe. Porém, por meio de um salto, nos deparamos com a realidade trazida no Novo Testamento, que surge com a grande profecia veterotestamentária se cumprindo, o nascimento do Salvador.
A vinda de Cristo teve um objetivo único e maior: morrer em prol da humanidade, a fim de que o ser humano pudesse chegar a Deus novamente, tá certo? O Antigo Testamento se resume o homem se afastando de Deus, o Novo Testamento se resume o homem se aproximando de Deus. E se não fosse esse vínculo da aproximação que Cristo nos proporciona, jamais teríamos outro meio de nos aproximar de Cristo. Nenhuma religião, gente, enquanto sistema humano de tentativa de religação ao Criador, poderia obter êxito nesta empreitada. Nenhuma religião. Somente Cristo pôde fazê-lo, inaugurando um novo tempo, onde nasceria um povo especial, zeloso e de boas obras, segundo está escrito, Paulo escrevendo para Tito, capítulo 2, versículo 14. Então, a certeza da ressurreição de Cristo é a certeza da vitória da igreja e da verdadeira aproximação com o Criador, conforme Mateus 28 e conforme Marcos capítulo 16. Então, certamente a igreja é a amada do Senhor, a noiva ataviada do Cordeiro, e por meio dela o mundo pode conhecer o brilho, a formosura e a glória de Deus. Então, esta igreja está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de maneira que sua cabeça é Cristo. Isso está muito claro em textos tais como Salmo 118, verso 22, Atos 4 e 11, Efésios 2 e 20, 1 Pedro capítulo 2, verso 6 e verso 7 também. Essa verdade é incontestável. Então, o mesmo Senhor Jesus Cristo, gente, ele tem chamado e capacitado pessoas para o exercício da liderança, especialmente o da liderança pastoral. Deus tem chamado, tá? Então, me parece que só nessa frase aqui nós entendemos que os oferecidos, que os homens errados no lugar certo são plenamente e totalmente dispensáveis. Então, para esta obra, conforme diz a Bíblia, ninguém toma essa honra para si. Ninguém pode se autodenominar, se autocolocar de maneira alguma. Você deve se prontificar, sempre com aquele espírito pronto, sempre com aquela postura de prontidão, sempre reverberando a frase do profeta Isaías, depois daquela experiência mística que ele teve. O eis-me aqui, envia-me a mim. Agora, o sancionamento da chamada, a chancela, o carimbo, a autonomia, o ato de colocar, o ato de enviar, o ato de inserir nesta obra, ela não cabe a nós, ela cabe a Cristo, tá? Então, chega da ideia de que pastor é uma postura de profissionalismo, já que ele é um grande administrador de empresas, ele vai ser um grande pastor. Já que ele é um grande psicólogo, ele vai ser um grande pastor. Já que ele é um exitoso advogado, ele vai ser um grande pastor. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, gente. Primeiro, ele deve ser pastor no sentido chamado. E outras graduações, quantas forem necessárias e possíveis, ele pode ter. Mas ele não vira pastor só porque ele tem as graduações. Ele é pastor, ele é chamado, ele é comissionado, ele é vocacionado por Deus. E depois, as demais coisas só vão ser penduricalhos. Não que isso o leve, mas ele já é. Vocês me entenderam, né? Então, a linguagem bíblica que melhor expressa a ideia de amor, amparo, cuidado, proteção, alimentação e salvação é a que traz a figura do pastor de ovelhas. Sem dúvida, no contexto agrário e pastoril de Israel, o pastor de ovelhas denotava profundo senso de responsabilidade para com aqueles animais. Então, a palavra de Deus usa a mesma expressão, gente, para explicar o que é o chamado pastoral e salienta como deve proceder quem é encarregado desta missão. Então, de maneira metafórica, a Bíblia sempre vai ter a ideia de pastor de ovelhas literal lá o camarada do rebanho, vida pastoril de Israel, vida campestre de Israel, vai trazer a ideia da questão de pastoreio também no âmbito igreja. Então, daquela maneira, com aquele cuidado, com aquela resiliência, com aquela autonomia, com aquele, digamos, senso de proteção ao rebanho, o seu cajado na mão, a sua vara,
os seus cuidados com azeite na cabeça da ovelha e por aí vai. Nós vamos aprender tudo isso daí de maneira metafórica e plenamente aplicável à vida pastoral. Mas a ideia de Deus é olhar para o Antigo Testamento e na figura dos pastores literais de ovelhas é que essa ideia vem ser colocada no âmbito, que eu vou chamar aqui de âmbito eclesial. Muito bem, página de número 15, vamos dar início, à unidade de número 1, o privilégio de ser pastor. O privilégio de ser pastor. Bom, ser pastor é um privilégio e ao mesmo tempo uma séria responsabilidade. Não se chateie com essa frase, tá, gente? Mas é uma frase bem pontual. Se é que quer ser pastor de verdade, tá? O pastor de verdade, ele vai encarar o seu privilégio de ser esse pastor de maneira embutida dentro da sua profunda responsabilidade. Porque ser pastor não pode ser só privilégio, gente. Não pode. Tem que ser responsabilidade também. Ser pastor, ele não vai agora para um local, uma espécie de um panteão, com foro privilegiado, com autonomia plena, quase que com uma certa infabilidade papal, tá? Que não é o caso, pelo amor de Deus. Mas ser pastor, ele tem que ter a consciência do privilégio que Deus deu para ele e também da responsabilidade que ele tem pelo fato de ser pastor. Mas eu vou frisar de novo, ser um pastor de verdade. O Senhor Deus, ele tem concedido dons aos homens, chamando-os para o serviço do reino e capacitando-os à liderança, sendo que essa liderança é a mais sublime de todas, pois conduz pessoas à presença de Deus nessa terra e as prepara para morar eternamente no céu com o Senhor, quer seja por meio da morte, da finitude da vida, quer seja pela promessa gloriosa que está prestes a se cumprir, a do arrebatamento da igreja. Então, o pastor, ele tem essa função, porque a palavra pastor, ela também conota a expressão aquele que alimenta, aquele que conduz. Então, todas essas expressões estão embutidas, por assim dizer, dentro da honradez e, evidentemente, dentro da responsabilidade que é ser pastor de verdade, tá certo? Muito bem, capítulo 1, página de número 17, a teologia pastoral. Bom, a teologia pastoral é um dos vários braços ligados à ciência maior, que é a teologia, tá? A teologia é o estudo acerca de Deus, a partir de sua revelação, as Sagradas Escrituras, no caso. Já a teologia pastoral é a disciplina que trata dos diversificados aspectos que envolvem o trabalho de um pastor. Claro, esse pastor é escolhido por Deus para amar e cuidar de um rebanho. Então, neste capítulo, gente, do livro, e nesse vídeo iniciando agora, de forma introdutória, claro, vamos apresentar os conceitos ligados à teologia pastoral e sua abrangência, bem como identificar-se-á a definição de ministério à luz da palavra de Deus. Afinal, o que é teologia pastoral? O que é teologia pastoral? Definir teologia pastoral não é tão simples assim, gente, dado a sua natureza abstrata e complexa. Ser pastor, encarando a sua teologia, é um conceito complexo e abstrato, não é com 2 ou 3 frases que você vai responder isso daí não, gente. Se requer, por assim dizer, um aprofundamento para que a gente entenda de fato, e agora falando com pastores, o meu caso aqui, eu sou pastor também, se estamos dentro, logicamente, na palavra do que é ser um verdadeiro pastor. Thomas Oden, ele explica o seguinte: a teologia pastoral é aquele ramo da teologia cristã que lida com o ofício, os dons e as funções do pastor. Sendo um estudo teológico e a teologia pastoral procura refletir aquela autorrevelação de Deus que confere testemunho às Escrituras.
mediada pela tradição refletida por meio do raciocínio crítico e incorporada à experiência pessoal e social. Ou seja, de fato, a pessoa que se envolve e que vai procurar entender o que é a teologia pastoral, como eu falei há poucos minutos atrás, não é com 2 ou 3 frases que a gente vai ter amplitude disto.